Estourou a pandemia, fechei a empresa. Agora é a hora. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Ou eu vou trabalhar para alguém, Senador. ou eu vou abrir isso aqui que eu sempre quis. E aí sim, a FAN nunca foi meu sonho, sempre foi meu trabalho e meu projeto. E aí aqueles projetos eram meu sonho de montar. Que animal. E aí desmontando a FAN, foi literalmente assim, desmontando a FAN, as coisas, eu olhei para aquilo, eu falei, cara, eu vou dar um jeito de abrir isso aqui. Seja bem-vindo ao Hypercast / Pode Falar Franqueado. E hoje, por que eu estou fazendo esse barra com esses dois programas ao mesmo tempo? Porque hoje nós temos dois convidados muito especiais. O fundador da Kebab, que agora é marca Hyper, e o franqueado da Kebab, João e Rogério. Sejam muito bem-vindos, senhores. Oh, muito obrigado. Prazerzão. Eu sempre cumprimento. Valeu, André. Muito prazer ter vocês, cara. Pô, e como eu falei aqui pro pessoal, é muito legal a gente saber que pela primeira vez a gente está juntando o fundador, o franqueador, junto com o franqueado, cara. Isso mostra a força do franchise, a força de um relacionamento, né? Muito legal, né? Bem-vindos, senhores. Obrigado. Bom tê-los. Demais. Gente, vamos contar tudo hoje? Vamos. O pessoal pode esperar e tem que ficar até o final aí. Até o final. Fica até o final, porque no final vocês vão entender a história, cara. Exato. E é hiper curiosa a história dos dois aqui, cara. E olha só, eu desafio você que tá aí procurar podcasts que tem o franqueado e o franqueador juntos. Gente, isso é muito raro. Isso aqui prova a essência do franchising, que é o relacionamento. Do bom franchising, que é o relacionamento e o ganha-ganha, né, senhores? Exatamente, João, como que nasceu, cara? Como que nasceu a Kebab, velho? Como que você trouxe essa inspiração? Conta um pouquinho da sua história. Você é artista também, você faz umas coisas incríveis. Obrigado. Fala um pouquinho dessa história toda e como nasceu a Kebab. Vamos lá. A Kebab nasceu a partir da falência de uma empresa, na verdade. Olha só. Então... Foi uma mola do fundo do poço. Uma mola do total fundo do poço. Total fundo do poço. Sensacional. Eu tive agência de publicidade e comunicação visual por 5 anos, mais ou menos, né, Rogério? E aí um fato curioso já foi que o filho do Rogério trabalhou comigo. Na agência? Na agência. Caraca, que legal. Já, a história se conectou já ali. Começou ali. Olha só. Na FAN, A empresa se chamava FAN Signs, que era de sinalização. Mas, para começar a história do começo, né, meus pais sempre foram empreendedores, tiveram loja em supermercado. Loja era uma franquia de cyber office. Que legal. Então, eles eram franqueados dessa cyber office. Nos anos 2000 ali. Isso, 2009, mais ou menos. Legal. Era a época que todo mundo fazia essas coisas na Lan House, na Cyber Office, nesses lugares que você resolvia. É isso mesmo, Legal. E aí, numa oportunidade, meu pai teve uma cooperativa de professores, acabou não dando certo, e aí apareceu essa oportunidade dessas duas lojas, e aí, por um milagre de verdade, conseguiram comprar essas duas lojas, né? A gente ficou 14 anos com as lojas, mas, se não me engano, no 4º ou 5º ano de loja, o franqueador tomou um golpe de um sócio. Eita. E aí a gente ficou devendo muito aluguel porque a gente repassava para a franquia e a franquia não pagava o mercado. Nossa. Foi muito, assim, na época foi muito difícil para a gente. Né? E eu tinha 13 anos, 14 anos, fui ajudar meus pais a trabalhar, precisava pagar a conta. Certo. Desde sempre trabalhava. Já vendi skate de dedo pequenininho, já vendi legal. pipa, sempre quis fazer alguma coisa assim, né? Boa. Eu nunca me vi trabalhando para ninguém, mesmo que precisasse, não teria problema. Mas eu sempre tive essa veia empreendedora desde criança mesmo, né? Sempre gostei de pintar, enfim. E passou o tempo, eu sempre me interessei justamente por essa parte de skatinho que eu vendia, por arte, mexia com Photoshop e tal, etc. E aí, dentro da loja dos meus pais, eu criei uma segunda marca que era de brinde personalizado e artigo para festa. Então, a gente fazia tubete de festa, eu tinha 15 anos. Já chamava FAN, né? Só que era FAN Festas. Aí fazia tubete de festa, brindezinho, totem de criança, banner para festa, um monte de coisa. Passou esse tempo, mais ou menos 1 ano e meio depois que eu estava trabalhando com isso, começou a crescer um pouquinho de demanda por material gráfico. Aí eu comecei a fazer cartão de visita, panfleto, banner, não sabia fazer nada e fui aprendendo na unha. Você sabe fazer? Sei.
Não. Primeiro sei, vou aprender. Exatamente. E depois aprendi. E depois aprendia. Essa é a vida do empreendedor. Aprendia fazendo, cara. E assim, graças ao bom Deus, e acho que é muita determinação também, nunca deixei nenhum cliente na mão. Sempre aprendi o que eu me propunha a fazer. Boa. Né? E aí, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui procurar um ponto para alugar, porque já tinha tomado uma proporção maior do que a loja um pouco. Que legal. Né? Então, algumas coisas eu levava para casa para fazer, porque o tamanho da loja não comportava. Uhum. Com 18 anos, eu abri meu primeiro CNPJ e aluguei meu primeiro ponto. Acho que faz 2 meses depois que eu fiz 18 anos. Né? Era um recém-adulto. Né? E aí eu abri a Fan. Né? Nesse primeiro momento, eu fiquei 8 meses com ponto, fechado, juntando dinheiro para comprar móveis. Uhum. Com 18. Né? Então, eu fazia os materiais em casa, ia para a Fan e ia pintar a parede. Aí voltava para casa e terminava as coisas, né? Sempre com materiais gráficos. A Fan teve isso, mais ou menos 5 anos. E na pandemia, nós já éramos uma empresa de comunicação visual. Então eu tinha router, tudo na unha mesmo, com muito trabalho assim, para comprar as coisas. A gente tinha equipamento gráfico, tal, estava indo bem. Legal. Depois desse tempo todo, começando com R$0. Tava indo bem, tinha conseguido comprar um carrinho e tal. E aí entrou a pandemia, a gente estava atendendo shopping e os shoppings fecharam. Uau, foi desafiador demais. Demais. E no primeiro momento que a gente viu, né, a notícia da pandemia, eu não esqueço, eu estava no salão de cabeleireiro, que era perto da Fan, e aí apareceu lá que ia ter lockdown. Aquilo não passava pela cabeça, né? Que ia ter lockdown nos shoppings. Aí eu olhei e falei, putz, como assim, que a gente vai né, fazer, cara? né? Shopping fechar, né? Shopping vai fechar, todos os shoppings. Se não me engano, no primeiro momento eram 20 dias. Falei, bom, beleza, não vai me afetar. A gente tinha material para entregar ainda. E um detalhe, os shoppings que eu atendia eram os shoppings de atacado. Então, New Mall, Galeria Pajé do Brás, Galeria Pajé da 25, Total Brás, eram mais esses shoppings que vai a galera, vai o povão, não para shoppings comuns, né, para consumo comum. E nós atendíamos também algumas franquias. Tinha uma franquia na época que chamava Cheflera, não sei se existe ainda, mas era de cosmético. E nós éramos cadastrados dessa franquia, então a gente fazia todos os materiais dessa franquia também, etc. E, enfim, entrou a pandemia, a maioria dos meus clientes eram árabes e chineses. E a galera sumiu e ninguém pagou. Nossa. O shopping fechou, a maioria desses clientes fecharam as lojas, ninguém respondia mais o WhatsApp, ninguém nada, fecharam a loja e foram embora, sumiram. Né? E aí eu fiquei com prejuízo, que hoje em dia a gente vê que não é tanto dinheiro, mas na época era o que eu precisava para pagar as coisas. Né? Claro. Na época, entre pessoas dentro da empresa e informais, tinham 8 pessoas trabalhando comigo. E aí eu tive que mandar todo mundo embora, porque não tinha mais como fazer. Né? A fachada da Fan nova, com a letra Caixa, que é o que eu sempre quis, tinha sido feito há 3, 4 meses. Caraca. E aí eu fechei. Puxa vida. E foi o Gui, o filho do Rogério, que me ajudou a fazer essa fachada. Olha só. Então, né? Olha a história se conectando. Aí, O Gui trabalhou comigo na Fan, acho que 2 anos, né, seu Rogério, mais ou menos? Uns 2 anos comigo. Legal. Na produção, aí organizava as ferramentas. Ele era novinho, começou como jovem aprendiz, assim, né? Legal. E ficava mais no meio que almoxarifado ali, organizava a ferramenta, a mala pra gente ir pra uma instalação, outra tal. E aí foi passando o tempo, ele começou a conseguir fazer mais coisas, e ele começou a coordenar meio que a produção, coordenar as entregas, vai fazer isso, tal. E, enfim, desde o dia 1 do Gui, ele sempre foi um parceirão assim mesmo, né? Não porque o Rogério tá aqui, mas de verdade. Sempre um parceirão. Você sempre falou isso, cara. Sempre falei, né? Eu nem conheci o Rogério ainda. E você sempre falou muito bem da família, né? Da família toda. Da família toda. É o que eu falo. Aí vira parte da mesma família também, né? Exato. É uma família. Cada vez uma família só, É uma né? família, família kebab, né? Que não é de sangue, é família kebab, né? E aí nós fechamos. Um ano e meio antes de acontecer a pandemia, mais ou menos, eu tive um insight. Eu falei, bom, eu quero montar algo que seja sólido, né? Alguma empresa, algum empreendimento que seja sólido e que, ao mesmo tempo, seja totalmente diferente. Eu não quero fazer o mais do mesmo. Né? E nos shoppings que a gente atendia ali no centro, tinha uma comunidade libanesa muito grande. E tinham muitos restaurantes de shawarma. Né? Só explicando para o pessoal, a diferença do shawarma para o kebab é que normalmente shawarma é feito
verticalmente no espeto, e o kebab tradicionalmente é feito em espetos de kafta horizontalmente. Mas a diferença é essa, um é assim e o outro Um é na vertical, assim, outro na horizontal. outro na horizontal. A base depende do restaurante. E os dois, cara, são maravilhosos. São maravilhosos, exatamente. Principalmente os do kebab. Cara. Exatamente. Não, na boa. Não tem muito o que. Cara, é maravilhoso. Eu falo que maravilhoso. a kebab é um pouquinho da mistura de tudo de bom que eu já comi até hoje, e aí eu peguei um pouquinho de cada e falei, eu quero um lanche perfeito. Editor, coloca as imagens aí dos videozinhos que a gente tem, das imagens das últimas sessões de fotos da kebab, cara. Tá Exato. Só pra deixar o povo em casa só pra galera começar a ficar com vontade, E aí eu comia muito esses lanches quando ia pra lá, pra uma noção de equiparar, se não me engano era 2018, o lanche custava R$10, né? Só que o quilo da carne era R$20. Não dá para equiparar com o mercado de hoje. Era outro momento. É outro momento. Mas eu via uma coisa muito... uma visão, assim, eu vi uma coisa muito igual em todos esses restaurantes. Tinham poucas pessoas trabalhando na operação. Normalmente era uma pessoa fazendo lanche e uma cobrando. Normalmente 90%. O lanche saía muito rápido. Legal. E sempre tinha gente na loja. Legal, muita gente. Legal. E aí eu comia, olhava aquilo, falava, caraca. Que negócio legal, né? Legal. E aí onde eu como além daqui? Não tem muito lugar. Tem uma lojinha ali. Não tem concorrência o negócio. Não tem. Não tem. Não E até hoje, passados anos... Com marca, com experiência, não tem concorrente. Não. São muitas lojas individuais, totalmente tradicionais libanesas, que são muito boas, sim. Né? Mas não tem ninguém até hoje com uma marca posicionada para falar. Nós vendemos vamos isso. invadir o Brasil. Exato. Animal. Que é o equiparado, né? Referência de hambúrguer, McDonald's ou Burger King, mas vamos colocar Mac. Referência de esfirra, Habib's. Exato. Referência de taco, comida mexicana, Taco Bell. Né? Referência de pizza, Pizza Hut ou Domino's. Referência de crepe. Referência de crepe, Crepify. Referência de cookie, Mr. Cheney. Referência de kebab. Kebab. Exato. Cara, é a mesma coisa que o restaurante legal. de hambúrguer se chamar burger. Porra, é sensacional. É sensacional. Exato. Genial. Então eu via muito esses gaps, assim. E eu acho linda a cultura libanesa. A cultura do Oriente Médio, maravilhosa. Não, por coincidência, é a minha culinária favorita. Né? Mas eu sentia um pouco de falta em algumas coisas. Um exemplo. Algo que estivesse formatado e fosse universal ali. Né? Um lanche era muito diferente do outro. Os ingredientes eram muito diferentes do outro. E eram muito bons. Mas às vezes você comia um que estava um pouquinho mais sequinho, um que o pão não era tostado, o outro que o pão era muito tostado, um que vinha muito salado, outro que vinha muita carne e pouca salada. E por serem pequenos negócios, né, não tinha um padrão ali. E aí eu olhando, falei, cara, a gente precisaria de uma marca para isso aqui, né? Para falar, essa marca vende isso. E aí, conversando com as pessoas também, principalmente quando o pessoal da instalação de fachada ia comigo, a gente parava para comer, o pessoal falava, isso aqui é muito bom, já tem mais lugar, não dá para comer na Zona Norte, não tinha lugar, né? Na Zona Sul tinha 1 ou 2, e até hoje tem pouquíssimos. Enfim, passado isso, eu fui pro computador, fiquei pesquisando algumas referências, vi o que a galera estava fazendo no Oriente Médio, lá é muito forte a cultura do shawarma e do kebab. E aí eu falei, bom, eu vou criar uma marca disso aqui, cara. Né? E aí eu criei a Shawarmix. Né? E esse nome veio justamente por isso, que eu queria trazer um mix de produtos fora só do shawarma. Entendi, ao redor dele. Ao redor dele. Então, por exemplo, na Shawarmix nós tínhamos eu tinha a ideia de fazer lanches com queijo, com cheddar, com qualquer outra coisa que não tinha em nenhum restaurante que eu achava e eu nunca tinha comido. Enfim, isso ficou desenhado, eu imprimi, não esqueço, uma plaquinha de metal, assim, na gráfica que eu tinha. Eu deixei na minha mesa, assim, o logo da Shawarmix. Eu falei, um dia eu abro isso aqui. Que legal. E, juntamente com isso, eu pensei no conceito da 03. A 03 era uma loja de comida natural. Então, nós tínhamos salada, açaí, cupuaçu, salada de frutas e panqueca. E suco natural, era basicamente isso. Né? Exatamente. Muito, muito parecido com a frutaça. Né? E imprimi e coloquei a plaquinha do lado ali. Ficaram as duas na minha mesa ficou mais de um ano ali sem eu conseguir fazer nada daquilo.
Coincidentemente, eu atendia uma indústria de açaí nessa época, né? Nós fazemos toda a comunicação, design de embalagem, design de material de PDV para eles. E eu falava, bom, fornecedor do açaí eu já tenho. Agora, como operar isso aqui, eu não sei. Né? E aquilo ficou formatado, ficou na minha mesa, eu olhava aquilo, falava, um dia eu abro, um dia eu abro. Estourou a pandemia, fechei a empresa. Porra, agora é a hora. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Ou eu vou trabalhar para alguém, Senadora. ou eu vou abrir isso aqui que eu sempre quis. E aí sim, a FAN nunca foi meu sonho, sempre foi meu trabalho e meu projeto. E aí aqueles projetos eram meu sonho de montar. Que animal. E aí desmontando a FAN, foi literalmente assim, desmontando a FAN, as coisas, eu olhei para aquilo, eu falei, cara, eu vou dar um jeito de abrir isso aqui. Cara, isso é legal você falar, porque ali você estava no meio de um ponto de inflexão, né? Exato. Você precisava ir para a direita ou para a esquerda. Tava numa turbulência, uma né? turbulência ali, Muito forte. cara, para onde eu vou? E tem muita gente que está nos assistindo agora que a pessoa está justamente nessa fase. Tem o sonho de empreender, porque a maioria dos brasileiros tem a vontade de empreender, porque não é porque quer trabalhar menos. As pessoas falam assim, mas porque eu quero trabalhar menos. Não é verdade. A maioria das pessoas sabe que vai trabalhar mais, mas elas querem trabalhar com um propósito, Exato. elas querem, quando puder, ir buscar o filho na escola, Exato. ela quer ter flexibilidade de tempo, ela de ir num hospital, de ir num lugar resolver alguma coisa, ir num meio da tarde lá visitar uma tia e tomar um café. Isso. Cara, isso não tem preço. Não, que é a liberdade que o empreendedorismo nos dá. Só que, diante dessa inflexão, precisa tomar decisão, né, cara? E sua decisão foi, vou pra cima e vou fazer um negócio. Tem que ser assim, eu vou ou não vou. Se ficar parando Exato. muito tempo, a oportunidade passa. Exato. Né? Eu sempre falo, A oportunidade passa. Eu falo pro seu Gério que eu vi, se não me engano, foi o Bruno Perini que falou. Ele falou que tem uma mitologia grega, de um deus grego lá, que tem um cabelinho aqui na frente, um cabelão, e a careca atrás. E ele anda voando e ele passa muito rápido. E ele é o deus da oportunidade na mitologia. Se você não pegar ele de frente, pela franja, a hora que ele passar, você não consegue pegar porque ele é careca. Já era, olha. Então, se você não pegar a oportunidade de na frente, esperar, cabeça, ela vai na passar. frente. Acabou, passou. Perfeito, perfeito. Baita reflexão. E aí esse time de justamente falar assim, eu vou fazer ou não vou fazer, eu acho que é o que muda o empreendedor do cara que não sabe se é ou não. Eu ouço, Rogério, muita gente falando assim, ó, e João, gente falando assim, puxa, mas eu pensei em abrir açaí quando ninguém abriu açaí. Eu pensei em abrir hamburgueria quando ninguém fez hamburgueria. Exato, E, cara, só que a pessoa só pensou. A diferença é, você que está em casa agora, a diferença vai ser você que vai agir agora, com medo. Todo mundo aqui, vocês tiveram medo na hora de abrir? Muito. Sempre, Muito, cara. Todos muito, nós temos muito. medo, mas tem que ir com medo mesmo. Exatamente. Tem que ir com medo mesmo. Exatamente. Acreditou no negócio, tá vendo que é uma oportunidade, viu os números. A gente não tá falando pra pessoa ser irresponsável. Não, pelo contrário. Tem que olhar os números e tal, fazer tudo e, cara, ir pra cima. Exato. Ponto. Acabou. Exatamente, Né? Você tinha experiência, você já estava empreendendo, estava diante de uma dificuldade e é a melhor forma, às vezes, começar diante de uma dificuldade, porque você não tem outra opção. Sim. É só pra cima. Exatamente. Não tem mais pra onde descer. Né? Acabou. Cara, que legal. Vou dar um intervalo na tua história e eu vou puxar o Rogério. Pro Rogério, isso. Rogerão, cara, você, contando um pouquinho antes de você antes de empreender ali na Kebab, o que você fazia? Como foi a sua história até chegar a Kebab, que a gente já vai contar como vocês... Como se cruzaram, né? Exato. Então vamos lá. Eu sou o Rogério, né? Sou o primeiro franqueado da Kebab. Primeiro franqueado da Kebab. Primeiro Muito franqueado. legal. E- Parabéns, cara. e muito Vai ter feliz. muitas lojas com a gente. E muito feliz por essa experiência, porque eu sempre tive a oportunidade de, na verdade, vontade, né? Aí a oportunidade veio com o João, quando apareceu a Kebab na minha vida. E aí eu sempre tive muita vontade de empreender, né? De abrir o meu próprio negócio. E eu sou filho de Zolinda, né? Que já é falecida, e ela sempre tinha muita vontade de empreender também. Que legal. Só que não tinha oportunidade, né? E aí ela sempre falava, minha mãe sempre falava, poxa, eu sempre queria abrir uma lojinha de salgado. Ela sempre gostava de cozinhar, tudo, né? E aí a gente, nesse período aí que eu tinha uns 12, 13 anos que eu comecei a me dar por gente, né? Ela sempre fala, pô, eu queria abrir sempre o meu negócio, tudo, mas a gente sempre abria outra coisa, né? Fazia gelinho para vender, como o João falou que fez pipa, eu já fiz pipa para vender também. Enfim. E aí os anos foram passando, né? E depois que eu me casei e tudo, né? Surgiu a oportunidade de comprar minha casa, enfim. Então, em toda a minha vida, até antes de abrir a Kebab, eu sempre tive vontade de empreender, mas só que nunca tinha oportunidade, né?
porque surgiu a oportunidade de comprar minha casa e eu estava trabalhando no mundo corporativo, né? Então, sempre tinha uma coisa que estava impedindo de eu realizar esse sonho, né? E aí esse sonho chegou num dia que eu estava à noite na minha casa, né? E o João já tinha kebab, já tinha shower mix, que era shower mix na época. E aí eu estava em casa e o meu filho já trabalhava com o João. E aí eu falei, vamos comer uma pizza? Eu falei assim, aí minha esposa, vamos pedir eu queria comer um negócio do kebab. Eu queria experimentar o kebab para ver como é que é. A gente tem essa sensação de querer comer alguma coisa diferente. Exatamente. Vamos sair da pizza, do hambúrguer. Do sushi, sempre isso, né? Se não é um, é outro, se não é outro, é um. Que era basicamente... Cara, você que não experimentou ainda, experimente o kebab. Experimente kebab. Uma vez por semana você vai ter que comer. Exato. Esse é o problema do kebab. Depois que você conhece, você não consegue mais parar. Não larga mais. Assim, Foi bem isso. A gente estava em casa à noite, né? E falei, vou pedir o kebab, vou pedir uma kebox. A kebox é uma caixa, né? Com 10 pedaços, uma porção de batata e 3 molhos. Nossa, e é maravilhoso. Põe na edição aí, editor. Também coloca a foto da kebox. E aí o meu filho já trabalhava lá. Eu mandei mensagem pro Gui, né? Falei, Gui, manda uma kebox para nós, né? Aí acho que a gente pediu um de frango e um de carne. Eu não lembro exatamente o sabor, mas eu sei que frango era. Acho que era isso. Frango era frango, era misto de carne, alguma coisa assim. Né? E aí ele falou, tá bom, pai, eu vou fazer aqui. Tava na demanda, correria total lá, né, João? O food tava bombando. Tava bombando, graças a Deus. E aí chegou a kebox em casa. Chegou a abrir, primeiramente o cheiro. Cheiro maravilhoso, matador. Né? Cheiro... E quando eu comi aquilo, eu falei, esse negócio é bom. Esse negócio é bom. Ganhou pelo paladar. Ganhou pelo paladar. Foi a experiência assim, incrível, André. Não é porque o João tá aqui, não é porque eu sou franqueado da Kebab, mas a experiência foi incrível. Eu nunca tinha comido algo tão bom como aquilo, né? Nunca tinha comido. Uma caixinha bonita, bem recebida. Exatamente. Né? Legal, os molhinhos, tudo. Foi muito... A forma como veio, né? Assim, é muito interessante. E a partir daquilo eu fiquei pensando, pensei na minha mente, a gente queria um negócio desse também, meu. Aí meu filho um dia chegou em casa, o Gui, e falou, pai, eu quero abrir uma kebab um dia. O Gui, o meu filho, E eu falei, puxa, eu pensei a mesma coisa, Gui, quando eu comi kebab. Porque esse negócio aqui dá negócio. Que legal. E aí, teve uma época ali no ano de 2020, foi 2021. 21. Né, João? 21. 2021... era a época logo pós ali pandemia, né? Ali eu estava começando a voltar ao normal, muitas pessoas trabalhando home office e eu também trabalhava home office, né? Eu era CLT ainda. E aí eu falei assim, agora é o momento, porque eu já tinha pagado a minha casa, já tinha comprado a minha casa ali, já estava alguns compromissos já estavam bem adiantados. Eu falei assim, agora é o momento de eu poder. E foi engraçado, ter uma curiosidade que você trabalhou no Mr. Cheney, né? Trabalhei no Mr. Cheney. Eu trabalhei. É verdade, André. E eu sinto que a minha passagem pela Mr. Cheney foi uma preparação para mim ter... Que legal. Então, Rogério, você trabalhou no Mr. Cheney, trabalhou em outros locais, tudo CLT, e depois, cara, você foi empreender porque você tinha essa necessidade de cumprir a missão da mãe, né? Aquela vontade da adolescência, desde dos pipas que você fazia. E acho que a pessoa que está ouvindo em casa também deve ter esse sentimento. Está trabalhando, mas está incomodado, né? Você devia ter esse sentimento, assim, né? Muitas vezes, André, muitas vezes. E mesmo eu ter um período que eu comecei a estudar, tudo, né? Decidi ter uma profissão, enfim. E como eu entrei no mundo corporativo, eu sempre me sentia assim que faltava algo mais na minha vida, né? Aquilo era bom, mas eu não me sentia completo assim profissionalmente, né? E eu sentia que sempre faltava algo mais. A decisão de você sair do CLT para ir para empreender realmente é uma decisão muito difícil, né? Mas é aquela história, né? Se surge oportunidade, você não pode ficar esperando. Não dá para ficar esperando. Não dá para ficar esperando. E você fica com esse sentimento de, cara, preciso ir. Exatamente. A diferença é só que você foi. Sim, exatamente. Foi. E a minha passagem pela Mr. Cheney foi muito bom, que eu tive a oportunidade de trabalhar ali no administrativo, né? E eu consegui ter uma visão assim geral, né? De como que funcionava uma franquia por trás, né? Então, fiquei ali uns 2 anos, depois eu saí,
aí voltei, arrumei um outro emprego, e aí surgiu nesse dia aí que eu comia kebab, eu falei assim, é agora o momento. Que legal, cara. Então, voltando aqui pro João. João, então você tava ali, Shawarma Mix. Shawarma Mix. E, pô, pandemia, pós-pandemia, precisa abrir alguma coisa, pós-pandemia não, no meio da pandemia, né? No começo. No começo Porque da pandemia. a pandemia ela estourou em maio. Foi em março. Março. A Shawarma Mix eu abri em junho. Uau. Foi no lockdown. Foi na pandemia, cara. no lockdown. No lockdown. Animal. E aí era a mesma, linkando as coisas, né? A incerteza que a pessoa que vai empreender tem de, será que vai dar certo? Era a mesma incerteza de que eu tinha. Será que isso vai dar certo? Será que quanto tempo vai durar a pandemia? E a gente ouviu o burburinho na época, né? Isso aqui vai durar 3 meses, 4 meses e volta. Sempre a gente achava que era... No máximo 6 meses volta, né? E a gente ficou 2 anos em pandemia. Né? Enfim, olhei lá, voltando, né? Tive a ideia dos 2 restaurantes. Deixei lá, estava desmontando a fan, tirando as coisas, colocando tudo para vender. Eu tinha umas máquinas. Graças a Deus consegui comprar essas máquinas, não era financiado, eram minhas. Eu consegui recuperar uma parte do capital. Né? Coloquei minhas máquinas para vender, eu olhei e falei, eu vou abrir isso aqui, cara. Legal. Só que assim, eu não sabia como fazer, quanto custava para fazer, se daria certo, como daria certo, né? E aí eu vi que pelo que eu anunciei ali, eu teria um dinheiro e faltaria um outro dinheiro. E aí eu pedi para minha tia, na época da pandemia, um empréstimo. E aí ela não me fez o empréstimo, ela me deu. Uau! Que foi o primeiro anjo. Como que é o nome dela? Ana Lúcia, Babi. Vamos agradecer a Babi, cara. Não, a Babi parabéns, eu sei. Babi. Que legal, que legal. Inclusive, o que está acontecendo aqui, né, muito Babi, por causa dela. Com a Hyper, eu falo e eu sempre falo para ela. Ontem, inclusive, eu estava com ela e eu falei, essas coisas estão acontecendo, claro, primeiramente a Deus, né, a gente agradece, mas por você. Que legal. Você foi a primeira a acreditar isso, cara. A gente tem que honrar essas pessoas que nos acreditam na gente quando ninguém, né? Quando ninguém tá olhando. Porque aí é muito loucura. Você fecha uma empresa e aí todo mundo, a gente já sabia que isso não ia dar certo. Por que você não foi trabalhar para alguém? Exato. Fica fácil falar depois, né? É muito fácil, né? E aí, mesma coisa. Aí fala assim, mas vai abrir outra, você nem sabe se vai dar certo. E aí, só uma brechinha, o Gui, filho do Rogério, voltou de uma missão na África agora. E aí ele me deu um presente, ele trouxe um macaquinho assim. Caraca, que E ele falou, João, isso aqui é para você, que isso aqui significa você. E para todos os momentos que alguém falar alguma coisa que não fizer sentido para você, tapa os ouvidos. Tem que fazer isso aqui. Exatamente. Que irado, hein? E assim, tudo na minha vida sempre foi assim. É um dedinho aberto para ouvir aquilo que agrega, de pessoas que estão onde eu quero chegar, né? E também tampar o ouvido para aquilo que eu tenho a visão. Né? Porque não adianta eu ficar ouvindo também, tá enxergando um aqui, o cara fala, para a esquerda eu tô vendo que é para a direita. Por mais doído que seja. Então, pedi para a Babi, ela falou, vou te arrumar. E aí eu perguntei como eu te pago, ela falou, não quero, isso aqui é para você. Para você abrir, se você tem... E ela falou bem assim, eu não esqueço. Você tem certeza que vai abrir? Tenho. Você tá feliz que vai abrir? Tô. Então seja feliz, tô. Ela falou assim. Que animal. E aí, juntando esses 10 mil com mais uns 15 mil que eu consegui vendendo os equipamentos usados e tudo, eu abri a Shawarma Mix. Uau. Só que assim, 25 mil reais eu ainda tinha o aluguel passando no mês, né? Não tinha trabalho, porque o meu trabalho era para shopping, estava fechado. Apertadinho. Apertadíssimo. Consegui pagar todo mundo, todos os funcionários que eu devia, paguei os fornecedores. E aí falei, bom, vou abrir. A comunicação visual, né, que eu trabalhei tantos anos, e a cenografia me trouxe muita experiência. Então, eu que fiz as paredes de drywall da primeira Shawarma Mix, eu que coloquei o azulejo junto com um irmãozaço meu, que é o Demerson, que também foi um dos anjos da Kebab. Cara, devo isso muito ao é Demerson. muito legal. Quando você contou essa história pra mim, eu achei fantástica. Porque, cara, quando você falou assim, não, eu coloquei o azulejo, porque eu também falo, eu pintei minha casa, mas não foi eu que pintei minha casa. Eu falo, eu pintei pela força de expressão. Aí quando você falou, eu coloquei o azulejo, eu falei, cara, não, peraí, você colocou o azulejo, você foi lá e passou a massa. Eu e o Demerson, cara.
Cara, Eu e o Demerson. olha isso, gente. É isso. Isso é empreender. Porque não tinha dinheiro para mandar fazer, isso. cara. Mas sabe o que é legal, João? Eu sempre falo para os nossos franqueados que estão começando, eu falo assim, cara, mesmo que você esteja capitalizado, se você pode fazer, faça. Cara, você precisa economizar. Não é porque que você está com dinheiro. Não é porque você está com dinheiro. E eu vejo muito empreendedor errar nisso. Porque quando eu brinco, quando você está com o bolso cheio, você fica mais machão, né? Fala grosso, né? Bolso cheio, fala grosso. Só que aí quando o bolso vai diminuindo, aí você vai afinando. Assim. Mas, cara, a Bíblia nos ensina isso, né? Fala, cara, pô, os humildes, a pessoa fala, cara, os humildes vão ter, né, um reconhecimento. E a humildade, eu acho que começa por aí. Você pode estar com o bolso super cheio, se manter com o coração humilde. Com certeza. Cara, se você pode fazer, faça. Com certeza. Porque você vai economizar esse dinheiro ali na frente, você vai estar um pouquinho mais capitalizado e tal. Então, cara, parabéns. Ter colocado literalmente a mão na massa. E de grão em grão a galinha enche o papo. Um pouquinho que você não economiza aqui, um pouquinho que não... Isso aqui, protege o negócio. Protege totalmente, Uma paredinha que pinta, uma coisinha que consegue colocar, protege. E aí, eu e o Demerson, né, começamos a reforma da Kebab, da Shower Mix, né? Né? E aí, na época, ele dava aula, ele é professor de boxe hoje em dia, e também na época ele estava começando. Ele é de Sergipe, então ele estava com dívida aqui também, pensando em voltar para Sergipe, de abandonar as coisas aqui. E ele foi mais um que acreditou no negócio, cara. Legal. E me ajudou do começo ao fim. Desde a FAN, tá? Ele me ajudou. E aí ele não é meu irmão de sangue, mas eu considero ele meu irmão. Que legal. Enfim, fizemos toda a reforma. E aí, assim, sempre que dava, os meus pais estavam com a loja no Carrefour também. Meio que fechada e meio que aberta. Então, sempre que dava, eles iam também. Então, minha mãe que pintou parede. O meu pai que instalou o computador e passou fio. A minha irmã que ajudou a fazer uma coisa ou outra. Negócio de família, né? De família. Uma coisa ou outra não. A Gia ajudou bastante coisa. Mas assim, organização, a primeira, na inauguração, minha família estava lá. A Kebab é um negócio de família. Ela é. Sempre foi. O filho tá sempre aqui. Foi. Você com os pais. Sempre foi. A minha esposa os também. Amigos. Sempre foi. Também. Cara, é um negócio de família. E aí teve uma coisa que a Gi falou na nossa terceira loja, que foi Tucuruvi. E ela falou um negócio que muito marcante, assim. Ela falou assim, do nada, a gente tava, depois de um dia cansativo, de muita venda, bom, mas assim, muito cansativo. Aí ela olhou, parou, e falou assim, João, nós estávamos com 3 lojas na época. Tatuapé, Vila Maria e Tucuruvi. Ela falou assim, João, você parou para pensar? Você tem 25 anos e você inventou um negócio que sustenta você sozinho, lá em casa, e a família do Rogério. Que legal, cara. Aí eu falei, é verdade. E aí ela falou isso, ela falou assim, e é todo mundo junto, são as famílias. Eu falei, isso é verdade. Então, é isso que a gente busca, cara. Para quem tá chegando e tá entrando na Kebab para fazer parte dessa família, é isso, é tocar. Já pensou um cara agora que tá lá no Belém do Pará, Sim. tá lá no Ceará, tá lá no sul do nosso país, ou tá aqui no Centro-Oeste. O cara, tenho certeza que a pessoa que tá nos assistindo, ele tá pensando assim, cara, vou abrir esse negócio, pô, vai ser um negócio legal, vou ser o primeiro da minha cidade. Isso, porque com certeza ele vai ser a referência na cidade nesse assunto. Até porque não tem nada porque parecido. Não tem nada em parecido. Lugar nenhum, André. É a oportunidade, então, cara, é puxar o cabelo pela testa mesmo. Pela testa, isso. Porque, cara, realmente, e o melhor, esse cara vai empreender em família. Exato. A família vai ajudar, a família vai apoiar, os amigos vão apoiar. Exato. Isso não tem preço, cara. E aí ele tem o apoio das famílias da Kebab, né? Exatamente. Animal. E aí fizemos a reforma, a gente demorou 2 meses para fazer a reforma. Né? Nesse meio tempo, olha que louco, o Thiago, que é um outro amigo meu também, mais um anjo. Assim, a Kebab, ela é feita de várias pessoas mesmo, sabe? Que acreditaram e me ajudaram. Eu, sozinho, nunca fiz nada. Se não fosse o seu Gério, o Gui e essas pessoas que estiveram lá, não existiria nada. O Thiago trabalhou comigo na FAN. Né? Então, ele instalava as coisas junto comigo e tal. E na pandemia, ele tinha algumas instalações e aí eu fui de ajudante dele. Caraca, então eu não era patrão dele, né? Ele era um colaborador ali terceirizado, mas eu fui ajudar ele. E aí inverteu, né? Ele começou a me ajudar financeiramente. Que legal. E esse dinheiro foi o gás para a Kebab também. Uau. Então assim, todo o recurso que eu podia fazer, além de estar lá reformando, eu podia. E na Kebab entrou um pedreiro que fez a nossa calçada. Só. Na Shower Mix, desculpa, tô falando Kebab, porque para mim sempre foi Kebab, né? Só para fazer a calçada. Fora isso, nós fizemos do começo ao fim. E aí nós fizemos a pia de ACM,
porque eu trabalhei com ACM. Eu não tinha dinheiro para comprar mesa de inox. Eu comprei chapa de ACM de inox. E eu fiz a mesa com pé de alumínio. A gente fez a mesa. A gente pegou a chapa, dobrou, parafusou e a gente fez todas as mesas. Legal. Os equipamentos a gente começou com tudo usado, porque não tinha como comprar nada novo. Começamos com uma George Foreman para fazer os lanches. Só. Porque não tinha para comprar uma prensa estriada. Era meu sonho. Falar, nossa, meu sonho ter uma prensa dessa. Caraca. E aí, inauguramos a Shower Mix. Né? Primeira semana bombou. E um detalhe, tá? Que eu tô esquecendo. Era Shower Mix e 03. Era Store in Store. Eram as duas na mesma loja. Né? Porque eu pensava, bom, se um não der certo, o outro vai dar. Todo mundo conhece açaí. Mas o que eu quero que faça dar certo é o lanche. Porque isso não existe. Né? Então, o açaí e as saladas, enfim, a 03 sempre foi meio que um step ali. O que aconteceu, e falando a verdade nua e crua do negócio, eu vendia, depois da inauguração, 10 shawarmas por dia e 30 açaís. E aí a Shower Mix não conseguiu se manter por um tempo. Né? E aí eu ficava pensando, cara, por que isso não está dando certo? Só que eu estava começando a aprender o negócio ainda. Né? Então, o meu iFood era muito ruim na época. Entendi. Eu não tinha marketing na época. As pessoas não conheciam o que era shawarma na época. E eu tinha um logo legal, uma loja legal, mas não tinha marca. Tá. E aí nós trabalhávamos com o shawarma de carne, frango, misto e falafel. Só. Só os tradicionais. E aí eu tinha adicional de queijo, adicional de catupiry, adicional de tudo, mas eram adicionais. Eu não tinha nenhum sabor fora o que a galera já fazia. Tá. E aí um dia, indo ao atacado, eu vi na época tinha ribs da Seara, que era com barbecue, congelado, você colocava no forno, ela assava e ficava igual a do Outback, parecido, assim. Top. Comprei aquilo, falei, bom, vou testar né? Um shawarma de costela. Testei, ficou maravilhoso, lancei shawarma, costelinha com barbecue. E aí vinha pasta de alho, a costela, queijo e batata. Maravilhoso. E aí começou a vender. Eu falei, opa. Que é o que a gente já tem hoje. Um mix. Um mix incrível. De produto. Com fotos incríveis, com marca forte, Exato. com processo top. Que foram todos os gaps que eu fui vendo no caminho, né? Então, assim... E aí o mais engraçado é isso. E não falando pro pessoal por conta da kebab, mas eu tinha muito mais energia em fazer um negócio que não estava dando tanto dinheiro, dar certo, do que o negócio que estava mantendo ali o aluguel. Porque açaí a gente tem vários. E nós temos os âncoras, né? Sim, tem marcas as maiores fortes. redes, né? Mas a gente não tem nenhuma marca forte de shawarma de kebab. Tem eu kebab falava, agora. Tem a kebab. Agora sim. Nós não tínhamos, né? Na época não tínhamos, né? E aí eu falava, mas isso aqui vai dar certo, tem que dar certo, isso é muito bom, o lanche é muito bom, é um conceito muito bom, né, Sigério? E em dezembro, eu abri em julho. Em novembro, eu sentei com o Gui, filho do Rogério, que estava trabalhando comigo na época, e eu tinha mandado ele embora na época da FAM. Aí ficou um tempo desempregado, que foi esse tempo da reforma. Inaugurei, passou um mesinho, chamei ele para trabalhar comigo. Boa. E olha que curioso, o Giovanni, que era o meu designer na FAM, ia ficar desempregado, né? E aí ele virou meu cozinheiro na Shower Mix. Olha só. Também teve humildade de falar, não, vamos fazer. Vamos embora. E aí depois ele saiu da Shower Mix porque ele conseguiu um trabalho de designer e hoje em dia fiquei sabendo que ele é diretor de arte. Que legal. Assim, isso é muito legal, muito legal. E começamos... Contratei o Gui de novo, trouxe para perto, e aí nessa época o Demerson, que é esse meu irmãozão, morava na Shower Mix. Caramba. Em cima do estoque nós tínhamos era como se fosse um quarto mesmo, então ele morava lá, no restaurante, né? E aí foi uma sexta-feira, se não me engano, muito fraca de movimento, assim. Da mesma forma, eu não tinha administração, não tinha marketing, não tinha nada. Aí eu sentei com os dois assim e falei assim, gente, eu decidi um negócio, eu vou fechar. Eu tentei, legal, eu tentei o sonho e não deu certo. E aí eles falaram, você não vai fechar, João. Eu falei, mano, eu vou ter dinheiro para pagar vocês também ajudando. Ele falou, não tem problema, se não conseguir pagar a gente continua aqui. Caramba. Vamos fazer dar certo. E aí, cara... Esse bicho macho, hein? Que se essas coisas não tivessem acontecido, não teria nada disso hoje, cara. Por isso que eu falo, eu inventei a kebab, mas a kebab não é só minha. Ela é dessas pessoas. Que animal. E aí... Eles falaram, você não vai fechar. A gente tava sentado assim, ó. Eu falei, não, eu vou fechar.
porque talvez eu não tenha dinheiro para pagar o aluguel, eu não vou conseguir trabalhar sozinho. O restaurante tinha 80 metros quadrados, 79, alguma coisa assim, era enorme. Aí eles falaram, não, a gente tá aqui com você. Se você não tiver dinheiro e falar, acabou o dinheiro, a gente fecha. A gente ajuda a desmontar tudo e fecha. Mas enquanto não acontecer isso, a gente vai ficar aqui. Os dois. Aí eu olhei e falei, não sei se você vai ficar. Eu falei, então tá bom, então eu vou tentar. E aí no iFood, na época que lançou o iFood Shop, eu ganhei um cupom de desconto. E a Black Friday é em novembro, né? Novembro. Isso foi antes da Black Friday. O iFood Shop me deu um cupom, se não me engano, de R$60 para usar no iFood Shop. E eu falei, bom, vou comprar saco craft. Aí entrei numa loja de embalagem e tinha uma caixinha com suporte de 3 molhos e taco. Tipo para um restaurante mexicano. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, e se eu colocar 3 molhos, um shawarma e a batatinha? A batata. Né? Talvez seja legal. Não tinha noção do tamanho da embalagem, não tinha noção de nada. Eu paguei R$10, que era o frete. Uau. Era R$60 as caixinhas. E aí, comprei, chegou alguns dias depois, eu olhei, coloquei o shawarma dentro, ficou legal, falei, mas assim, isso aqui eu posso mandar num combo, né? E aí eu tive a ideia de cortar o lanche, porque lá fora, em Dubai, eu vi um conceito da galera que cortava os shawarmas e mandava em bandejinha de isopor. Então eu mandava cortadinho, você pegava os bites ali e comia. Cortei, coloquei no iFood, começou a vender. Começou a vender pra caramba. Aí coloquei uma promoção no shawarma de frango, de Black Friday, antes da Black Friday. E aí eu contratei mais 2 motoboys. Caraca, bicho. E aí parou de vender açaí, cara. Caraca. Assim, parou não, né? Eu continuava vendendo 20 açaís por dia, 15. Caraca, mas o... E 50 shawarmas. Pô, 60 shawarmas. Eu vendia Mas eu tenho certeza 15. que o pessoal tá vendo em casa, viu as imagens aí do box. Vai Cara, dar pra ter noção do que a gente tá falando. É incrível, é incrível. E aí, mais uma coisa, eu falo que a Box salvou o negócio. O negócio. Porque eu entendi que a Box é o nosso produto campeão. É o mais vendido. O kebab que mais vende é o de frango. Ponto. Vende bastante no delivery, né? Bastante. A Kebox. Mas também vende no balcão também. As pessoas vão lá também, né? Muito. Acho que é esse negócio que é legal. E também tem mais outra coisa que são os eventos, né? Os eventos. Você fez pra nós um evento aqui, foi Sim, uma aqui. das partes aqui que a gente se conheceu. Exato. O João, pessoal, veio aqui em 20, 30 minutos. Ele atendeu mais ou menos umas 15 pessoas que estavam num evento nosso aqui. Que, Sozinho. Que inclusive ele estava participando. E, cara, maravilhoso. Então, assim, dá pra fazer E no espaço, evento, né, André? No espaço de um por um. Então, assim, dá pra fazer evento, a gente vai explorar muito forte evento. Muito. Imagina você aí na sua cidade, vendendo no delivery. Ah, tá chovendo, as pessoas querem sair de casa. Você vai ter faturamento no delivery. Exatamente. Pô, tá calor, quero sair de casa. Você vai ter faturamento no balcão, evento. porque é uma comida super legal pra reunir a galera e tal, em Total. volta do box e tal. Relacionamento, né? Pô, uma bebida bacana, uma comida gostosa, uma batatinha, um combo. Pô, Isso. não é McDonald's, não é o fulano, não é o ciclano, é o kebab, é um negócio diferenciado. Então as pessoas vão estar no teu balcão. Exato. E aí, cara, a pessoa não veio no balcão. A pessoa não pediu no delivery, você leva até a casa dela através do evento. Isso. Então, isso. cara, tem 3 formas de você faturar no negócio. E Então, dentro do incrível. evento, várias formas, né, Andrezão? Pracinhas de food truck, Exato. eventos Fechados, privados, corporativos, que é o que você aniversário, fez pra nós. Corporativo, exatamente. É animal, é E animal. evento grande, show, enfim, Shows. o que tiver, cara. E assim, uma das... Eu não vou falar que é uma certeza que eu tenho, mas é só quem está assistindo analisar o negócio em si. Você tem um stand de hambúrguer, que é legal, conhecido. Você tem um de pizza, você tem um de vários negócios. E você tem o da kebab, que é todo estilizado, animal. Aquele lanche diferente. O cara vai olhar e falar, isso aqui eu já comi, isso aqui eu não sei o que é. Exato. Deixa eu ver qual é que é. Exato. E aí o cara come e ele não consegue não comer de novo. É isso. De verdade. É né? isso. E aí, enfim... começamos o Shower Mix, tal. Venda de Black Friday. Vendeu pra caramba. Bombou de verdade, da gente não ter lugar. Aí eu consegui comprar a minha prensa estriada. Realizou o sonho. Realizei. Aí eu consegui comprar a minha fritadeira de chão, que a nossa era de balcão pequenininha. Aí eu contratei mais gente, e aí eu tinha 9 pessoas trabalhando em dezembro, na Shower Mix. Caraca, isso foi em 40 dias. Entre o box, entre o pedido lá do... 40 dias, 50 dias. Olha só. Mais ou menos. Porque a gente tinha uma equipe de
5 motoboys. Não, 4 motoboys e 4 pessoas trabalhando na cozinha, mais eu. Éramos em 9. Sensacional. Éramos em 9. Antes éramos em 3. Caraca, cresceu 3 vezes. 3 vezes. Em um mês e meio, 2 meses. Um mês e meio, 2 meses. Caramba. E aí eu comecei a entender. Aí eu consegui ter um dinheirinho, comprei um curso de iFood. Mexi no meu iFood. Boa. E aí eu não sei mais lançar campanha de Black Friday nem nada. E aí começou a vender. Aí começou a vender pra caramba. Cara, tem um ponto importante nesse aspecto. Inclusive o Rogério agora tem esse acesso aqui através da Hyper. Nós temos os mentores especialistas em iFood. Sim. Então, você como franqueado, você entra lá na plataforma, super simples. Você vai selecionar o mentor, vai selecionar um horário. Esse cara vai entrar one-on-one com você. Inclusive, a plataforma chama one-on-one. Ele vai entrar especialmente contigo e vai revisar todo o seu iFood até esse iFood começar a vender bem. Legal demais. A gente teve um caso, nossa franqueada de Balneário Camboriú, ela fez 14 mentorias dessa num mês. Cara, ela saiu de um faturamento de R$7.000 no iFood para 35. Nossa. E acontece, não é utopia, em pouco tempo, não foram 3 meses esse processo. Então, assim, cara, imagina a pessoa que está em casa agora falando assim, cara, vou ter esse negócio, é novo, não tem um concorrente, uma marca super legal, investimento super acessível. Sim, exato. E ainda assim, vou ter, não só do iFood, vou ter mentores suporte, para me ajudar com suporte para finanças, para marketing, para atendimento, para cozinha, para delivery, para tudo que o cara precisar, Exato. Ele vai ter o suporte ali. Então, cara, imagina toda essa estrutura. Imagina se você tivesse isso naquela época. É isso que eu ia falar. A rampagem seria muito mais rápida. A diferença de você ir sozinho é que às vezes sozinho você vai um pouquinho maior, né? Você já pagou pelos erros que o franqueado não precisa pagar agora. Exatamente. Que o Rogério não precisou pagar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. As coisas já vêm organizadas e tal, não sei o que. É outra coisa, né, Rogério? E outra, a estrutura da Hyper é muito boa, né? Porque às vezes você pode ter até uma estrutura de pessoas atrás de alguma franqueadora, mas você não tem um suporte tão bom, né? E uma coisa é você ter pessoas, outra coisa é você ter suporte. Exato. Então, o suporte da Hyper e de todos os franqueados que vêm aqui, inclusive, e que a gente conhece, é um suporte excepcional, né? Exato, cara. Excepcional. Então, cara, dá para crescer bastante. Demais. E aí, como chega a história do Rogério? No Rogério. Como chega, Rogério? Você... Depois daquela noite que eu comi o kebab, né, que eu falei como que era gostoso. Depois daquela venda que o kebab fez para você. Exatamente. E aquela experiência muito boa. Foi uma experiência assim, aquilo que você falou, né? Às vezes a gente quer fugir um pouco da pizza, do hambúrguer, né? E a experiência foi muito boa. Acho que uns 2, 3 meses depois, eu e minha família, nós sentamos assim, no almoço assim, né? Assim, eu quero abrir um negócio. E aí, eu falei assim, eu quero empreender. E aí, a minha esposa, ela é sempre muito pé no chão, assim, ela sempre CLT, ela é segura, tal. E ela sempre foi a pessoa assim que foi, quando eu queria voar, ela me puxava eu queria voar, ela sempre me puxava, né? Não estou dizendo que ela que segurava, não é, mas mantinha o pé no chão, mas né? ela foi muito pé no chão, mas né? equilibrava, né? Exatamente. E no casamento a gente sempre sabe, né, André, que a mulher ali a gente tem que dar muito ouvido, conversar, compartilhar as decisões, enfim, né? Então eu sempre levei isso muito a sério, assim, né? Eu brinco que aqui as decisões dos franqueados nossos são 55% homens e 45% mulheres em termos de sexo, né? Mas as decisões são 100% das mulheres. 100% das mulheres, exatamente. Independente percentual, né? Exatamente. E aí, um dia eu sentei e falei assim, aí começamos a falar vários tipos de negócio. Aí falei assim, vamos abrir uma lojinha de celular. Aí minha esposa, mas você é super nichado, hoje todo mundo tem, você vem em todo lugar. Você vai ter dificuldade com esse negócio, né? Ela falou assim, se for para abrir uma coisa, vamos abrir a kebab. Olha kebab. só. Dona Edi falou, Aí eu olhei para ela assim, você tá bem? Tá com febre, né? Porque você não foi no chão, né? E agora quer voar, né? Aí eu falei assim, não, vamos para kebab, porque o negócio é bom. A experiência que a gente teve comendo kebab foi muito bom. Que legal. E aí eu falei assim, vendo o João, né? O João tão jovem, tão, né? Como posso falar? Tão arrojado, assim. Tão, vontade, né? De fazer, né? Vontade de fazer energia contagia, né? Exatamente. É isso que eu olhava no João e falei, poxa, a energia que ele tem, eu quero ter também, né? Eu quero, assim, colocar para fora isso, né? Que é aquele pensamento que eu sempre queria de empreender, eu acho que agora é o momento, né? E aí eu falei assim, então vamos conversar com o João. Aí
marcamos um dia, né, João? Numa sorveteria. Não existe mais essa sorveteria. Vamos conversar sobre o negócio, falei, vamos aonde? Vamos na sorveteria ali. Legal. Eu, o Rogério e o Gui. Aí a gente falou, João, a gente sentou, conversou com família, a gente quer abrir um negócio, né? E a gente pensou na kebab, né? E, enfim, aí eu falei assim, como é que você vê isso, professor? Assim, eu ainda não tenho uma estrutura de franquia, né? Nós fizemos um bem bolado, né, João? Isso, exatamente. E aí, nesse bem bolado, a gente falou assim, ó, a gente abre a loja, você abre a loja no ponto que você acha melhor, que for bom para kebab, que vai vender, né, lógico. E aí a gente não faz esse acordo de franquia e franqueador, né? Porque no começo ainda não tem essa estrutura para te dar. Né? E aí quando a gente olha a Hyper assim, vê agora a Hyper fazendo essa fusão com a kebab, puxa, tenho certeza que quem aderir a kebab vai realmente ter muita estrutura, muito sucesso, né, André? Que legal. E aí foi que a gente abriu a primeira loja, né, João? Primeira loja, no Tatuapé. No Tatuapé. Que legal. E um detalhe, a minha loja, nessa época, não era mais essa loja grande, vou contar depois. Minha loja tinha 15 metros e a do Rogério tinha 90. A primeira do Tatuapé. A primeira, acho que era isso. Acho que era 92 metros. Uau. Então a loja do franqueado Era maior. 7 vezes maior do que a primeira. Isso que é confiar num negócio. Que né? legal, você vai falar assim, não, mas a matriz é pequenininha. A do Rogério era enorme aquela loja. Legal, enorme. cara. E a média ali, quando você começou a rampar ali novembro, dezembro, com boxe e tal. Depois entrou, isso nós estamos falando o quê? De 22? 22. 22. Final de 22 ou final de 21? Pandemia foi 21. 21. Final de 21. Então, final de 21. Vocês entraram em 22, então, com a média de faturamento de quanto? Então, em novembro e dezembro de 21, chegamos quase em 50 mil reais. Uau. Só de iFood. Só de iFood. Só de iFood. Só delivery. Só delivery. Fora as possibilidades de evento, de balcão. Tinha nada disso. Tinha nada disso. Sensacional. Porque daí eu entendi. E uma escolha muito importante é o ponto, né? O local que você tá. O meu ponto era literalmente o ponto da agência. Eu não sei se eu comentei, mas eu quebrei toda a agência. E fez a primeira loja lá. Fiz a primeira loja onde era o ponto da agência. Eu derrubei tudo e subi a loja onde era a agência. Para não ter que sair do lugar, ter que pagar outro aluguel, ter que procurar outra coisa, enfim. Mas o ponto era estruturalmente muito bom. Mas circulação localmente era muito ruim. Então era delivery. Delivery. E eu entendi. Eu falei, bom, então eu vou colocar minhas energias no delivery. E a gente faturou. Minto, em novembro nós faturamos 50 mil reais só de iFood. E aí em dezembro 40 e pouquinho, em janeiro 40 e pouquinho, estabilizou em 36 mil. Só de iFood. Só delivery. Só delivery. Cara, isso é legal porque a gente pensa o seguinte, a gente vai ter um modelinho, aliás, nós temos um modelo na kebab, que é o Dark Kitchen. Isso. Que inclusive você opera, né? O Rogério opera um Dark Kitchen, né? Que é só operação de delivery, né? Só vende delivery. Deve ser uma operação muito mais simples, é uma operação mais simples, né? Mais enxuta, mais enxuta, seu custo é baixíssimo, né, Rogério? Então, o franqueado está do outro lado lá também. Pode começar uma operação Dark Kitchen Com e certeza. depois ir para um próximo passo abrir uma loja. Com certeza. Ou não, a pessoa fala assim, André, estou um pouquinho mais capitalizado, João, estou um pouquinho mais capitalizado, Rogério, o que vocês acham? Cara, abre já a loja. Faz os dois. Faz os três, opera evento também. Exato. Cara, esse cara vai fazer mais de 100 mil reais de faturamento Exato. com 25%, 30% de margem. Exato. Entendeu? Até porque quando você opta pela Dark Kitchen, você tem um custo muito menor. Juntamente com isso, o seu faturamento não vai ser igual de uma loja também. Exato. Né? Mas quando você tem uma loja, você tem o faturamento do delivery também. E, cara, uma coisa em primeira mão aqui. A gente está fechando uns acordos muito bons com iFood. Legal. E com 99 Food. Legal demais. Que tá vindo pesado. Legal e a gente tá demais. fechando na cabeça com os chineses. Sim. E, cara, a gente vai ter um aumento considerável nos deliveries do grupo. Que também é um ponto importantíssimo. Então, você ter, né, esse amparo de alguém que está por trás. Exato. Sozinho não dá. Não dá. Sozinho você não você consegue bater na tipo de porta coisa. lá dos caras lá do chinês, não, com uma loja. Não adianta. Agora adianta. com um grupo hoje, a gente com 200 e poucas lojas, Exato. os caras já vieram aqui, já mandaram o contrato para nós, o jurídico está analisando. E, cara, a gente vai ter uma solução super legal pro franqueado lá na ponta. O franqueado entra com uma loja com suporte de 300. De 300, exatamente. Isso que é legal. Ele não entra com uma loja sozinho. Exato. E é o que o Rogério falou da estrutura da Hyper. Hoje aqui, pessoal, são quase 1.000 metros quadrados, com mais de 50 pessoas ajudando
as nossas 200 e poucas operações e espero que você seja uma das operações aí, comece na Kebab conosco, eu tenho certeza que você vai crescer nesse negócio, vai escalar conforme o João e o Rogério estão contando aqui. E deu para perceber, acho que no papo aqui, a verdade, né? Sim. Vocês contaram tudo a realidade. E, gente, agora, expectativa de futuro. Vocês estão olhando daqui para frente. Essa história linda até agora, com esse relacionamento super legal de vocês, encaixou, negócio família, uma história super bem elaborada no sentido de respeito com as pessoas, respeito com o processo, né? E agora daqui para frente, como que vocês estão enxergando, João? Começando pelo João, como que você está enxergando o futuro agora da Kebab? Desde o dia 1 da Kebab, né, a Shower Mix se transformou em Kebab justamente por isso. Na Shower Mix eu não tinha uma marca forte. E eu não tinha um nome fácil de se falar e de ficar na cabeça das pessoas. E por isso eu mudei para o nome Kebab e estruturei como Kebab com um novo branding. O nosso branding, o nosso posicionamento é uma das principais chaves do nosso sucesso. Boa. E aí depois que o cliente conhece a loja e entra na loja, o produto chancela. mata. Exatamente. Chancela, fecha esse deal. Então, desde o dia 1 da Kebab, eu já sabia que a Kebab ia se tornar uma loja nacional. E desde o dia 1 das 3 lojas, eu sabia que se tornaria um negócio mundial. Nós temos grandes redes de shawarma e kebab no mundo. E a Kebab será uma delas. Essa é a nossa certeza, né? Não é a minha vontade. Essa é uma certeza que eu tenho. Que legal. Né? Eu tenho assim, uma visão muito grande de cultura kebab, do cara não associar os lanches de outros lugares. Ele quer comer kebab, ele vai comer kebab. Igual o cara quer comer crepe fire, ele vai comer crepe fire, ele vai comer crepe. Exato. O cara quer comer cookie, ele vai comer Mr. Chen, ele não vai comer um cookie. Né? Exato. Então agora nós temos um novo nicho e uma nova marca para as pessoas e para os brasileiros, principalmente, chamarem de seu. Então eu vou na Kebab. Legal. Né? A nossa expectativa é terminar o ano com algumas lojas, né, André? Exato. Com algumas lojas, finalizar com algumas lojas, algumas dezenas delas, e transformar cada vez mais a Kebab em uma marca e não só em um restaurante. Boa. Então isso é muito importante vir dos franqueados, de entenderem que a Kebab não é uma lojinha e não é só um restaurante. Ela é uma marca, ela é uma cultura, ela é um movimento, ela não é só comida. É uma comunidade. É uma comunidade, exatamente. E dos clientes que frequentam, a gente tem a certeza de que eles entendem isso desde o momento que eles entram na Kebab. Animal. Então eles entram na loja sabendo, assim, opa, nunca vi num negócio assim. Pega um lanche e fala, opa, já comi algo parecido, mas assim não. A nossa expectativa é que a Kebab seja uma marca global. E a nossa certeza é que ela vai ser um fenômeno nacional a curto prazo. Que legal, que legal. Rogério, como que você olha agora o futuro das suas operações com a Kebab, com esse novo momento? Como que você está enxergando o futuro do Rogério / Kebab, cara? Sempre, no primeiro momento que eu fiz essa parceria com o João, eu sempre falei para ele, João, a Kebab é algo diferente. A Kebab é algo que ela não pode, ela não vai morrer, porque a forma como foi criada, a forma como foi montado o lanche, a ideia, a identidade visual que a Kebab tem, é algo que os outros, quando olharem, vão ver e falar, puxa, eu quero um negócio, eu quero ter um negócio desse para mim. E eu faço minhas palavras do João, né? É uma comunidade, né? A Kebab é uma família. E as famílias querem estar na Kebab. Exato. Né? Exato. As famílias querem ir lá e viver uma nova experiência. Exato. A Kebab, para mim, é algo diferente, é algo que tem demanda e é algo que vende. Né? É algo que as pessoas comem ali, às vezes quer até levar para casa, né? Para levar para outras pessoas experimentarem, como já aconteceu comigo já. Muitas vezes quando eu estava na loja, né? As pessoas querem, poxa, eu quero levar isso para o meu marido, quero levar isso para o meu filho, quero levar para minha esposa. Então, as pessoas querem compartilhar com os outros aquilo que é bom. Que é legal. Que legal, cara. Pô, parabéns, senhores. Obrigado. Seja o início de uma jornada
muito, muito, muito próspera para todos. E será? Será, com certeza. E cara, para você que está em casa nos assistindo agora e está para tomar uma decisão sobre um negócio, acho que deu para você se inspirar aqui com toda a verdade que nós falamos. Espero que você tome uma boa decisão de ter o seu negócio em família, independente se você tome a decisão pela Kebab ou não, que você tome uma boa decisão para os seus negócios, para a sua família e para os recursos que você está pensando em investir. E, cara, espero que seja conosco. Espero que você embarque nessa grande família Kebab aqui, para você levar essa marca e essa novidade aí para a tua cidade. Tenho certeza que você vai ser reconhecido como uma pessoa visionária e uma pessoa que lembra que, olha, pô, esse negócio de kebab, como começou a estourar no Brasil, eu tive a oportunidade de ser franqueado e não fui. E não foi, exato. Que nem o cara que começou lá atrás do China Inbox. Isso. Né? Que, pô, vão comer negócio com palitinho da China e tal, não sei o quê. Cara, pergunta para os franqueados. Exato. Os caras, muitos têm muitas lojas, estão multimilionários, porque investiram lá no começo. O cara da Boticário, a mesma coisa. De todas as franquias na Kebab, você está tendo a oportunidade de ser os primeiros. Como o Rogério. Tenho certeza que o Rogério, daqui a uns anos, vai estar voando com múltiplas lojas, não só em São Paulo, em várias regiões do país. Isso. E você pode ter essa oportunidade também de ser os primeiros aqui e encaixar esse negócio conosco, né? Exatamente. E o primeiro sempre é o primeiro, né, André? Primeiro sempre. Então você abre numa cidade, independente da cidade que você esteja ouvindo aí, você abre na sua cidade como primeiro, acabou aquela posição. A referência é aquela. Né? E aí você tem que buscar em outro, se você não for a tempo também, claro, pensando, analisando o negócio, mas assim, de novo, a oportunidade é um bicho cabeludo na frente e careca atrás. Alguém vai abrir. Alguém vai pegar o cabelo. Exatamente. Alguém vai pegar. Que seja você. Exatamente. Então, vou começar agora. Senhores, o recado final para a nossa audiência. Quer começar, Rogério? Pode ir lá. O que eu posso dizer, André, para as pessoas que estão assistindo a gente, e eu faço um convite, né, para que entra mesmo no site da Hyper, que entra nas caixinhas de pergunta que vai estar disponível para eles, e que eles venham com a gente, né, que possam acreditar nessa ideia, porque eu acreditei. Legal. Né? A Kebab, por um momento da minha vida, até hoje é o sustento da minha família, né? E me dá liberdade para fazer outras coisas. No entanto, você está aqui agora. Exatamente, estou aqui e meu filho está lá me ajudando a trabalhar, né? A operação está rodando, né? A operação está rodando. Então, aquilo que você falou, dá liberdade para a pessoa fazer outras coisas na vida dela, né? Então, eu sou uma testemunha disso. Legal. Né? Então, e você consegue vislumbrar outras coisas que você antes não vislumbrava. Ter um carro melhor, ter uma comida melhor, morar melhor. Muito legal. Né? Eu acho que isso é digno de todo mundo, né? Super. Então, às vezes a pessoa está lá, puxa, eu queria viver essa experiência. A Kebab é uma ótima oportunidade para você vislumbrar isso. Que legal, Rogério. Pô, que baita depoimento, hein? Fazer um corte desse depoimento. Exatamente. Foi com a alma mesmo, né? Eu conheço o Rogério. Foi muito legal, cara. Gente, eu faço das palavras do Rogério as minhas também. Eu acho que é claro que para todo empreendedor a felicidade é ver o sucesso do negócio, né? Mas eu acho que nada melhor do que você participar de um negócio que daqui pouco tempo ele vai estar 10, 100 vezes maior. E aí isso sim é muito gratificante. Você olhar as pessoas que começaram com você e acreditaram no seu negócio, né? Crescendo junto. E a gente sempre fala isso, o seu Rogério fala, eu sempre falo isso. Quem está com a gente no começo, cresce junto. Exato. E aí segue a mesma linha, os franqueados do Shining Box, etc. Muitos têm muitas lojas e são multimilionários. É isso. Né? Então o sucesso da Kebab depende das pessoas literalmente acreditarem no nosso negócio. E não só no conceito do negócio, nós temos números, nós temos dados, Exato. Nós temos uma base por trás. E muita gente boa por trás. E muita gente boa, muita gente competente por trás do negócio. A estrutura da Hyper aqui é fenomenal, de verdade. E assim, outra coisa, né? A gente gravou um vídeo agora, que era quase 7 horas da noite, o pessoal estava aqui trabalhando. Que legal. E agora na universidade nós ficamos até 11 horas da noite e o pessoal fazendo dar certo. Então assim, se tem uma coisa que eu acho que para encerrar é um ponto mais importante do que depender da Hyper para a loja da Kebab, para sua loja de quem você está assistindo, dar certo, a Hyper está aqui para isso. Competência e gente para isso aqui tem.
Que legal. É isso, vem fazer parte dessa história. Desse movimento, dessa comunidade, dessa história, isso, cara. É isso. Da família Kebab. Da família Kebab. Ponto, fazer parte da família Kebab. Genial, senhores. Cara, obrigado. Obrigado pela presença de vocês, por esse depoimento. Acho que a gente vai estar muito junto daqui para frente. Com certeza. Mas a gente fez questão de gravar esse podcast com vocês para contar essa verdade e inspirar outras pessoas que estão ali do lado a virem conosco nesse movimento. E não só os franqueados que estão chegando aqui na casa, mas os franqueados que estão na base. Eu tenho certeza que tem franqueado agora nosso do Mr. Cheney assistindo, da Crepify, da Frutaça, do The Donuts. Então vocês também são super bem-vindos. Exatamente. Em levar a kebab aí para tua região. A gente até brinca com o Bruno, né? Com o Bruno da implantação. Ele tá tão viciado em kebab, tanta coisa que ele tá fazendo, que ele fala, cara, você vai ter uma kebab lá em São Roque, que é onde verdade, ele mora. Eu toda hora eu tô vendendo, eu vou fazer essa venda para ele. Exatamente, Que ele fala, cara, meu, esse negócio é legal, vou abrir um negócio desse. Vamos cara, abrir, vamos e a gente abrir. precisa de uma urgente Alphaville, porque a galera da Hyper, toda vez que eu venho aqui, ô senhor kebab, quando vai abrir aqui? Eu falo, vamos ver. Temos que abrir, ó, já fica a solicitação aqui, kebab em Alphaville. Demanda que não vai faltar aqui em Alphaville, pelo menos. Gente, obrigado por ter acompanhado até agora. Por favor, compartilha, comenta alguma coisa. Se você ficou com alguma dúvida aqui, com certeza a gente vai te ajudar. E valeu, e até o próximo episódio. Valeu, senhores. Valeu, um abraço, valeu.